Bom dia, igreja. Que a paz, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nesta manhã. Que possamos louvar e adorar o nome daquele que nos amou primeiro. Convido a igreja a curvar as suas cabeças em momento de oração, de adoração e glorificação do nome do nosso Deus. Grande e eterno Deus, soberano Senhor, Deus único e verdadeiro, Deus que tem nos amado, Deus que tem nos protegido, Deus que tem perdoado os nossos pecados. Nós glorificamos e adoramos o Senhor neste domingo pela manhã. Nós adoramos o teu nome, porque o Senhor é Rei. E o controle do mundo está sobre as suas mãos. Aceite o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa contrição. E falai conosco, aos nossos corações, ao decorrer desse culto de louvor e adoração ao teu nome. Esta é a oração que nós fazemos, em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé. Abram comigo suas Bíblias, 1 Crônicas, capítulo 29. Vamos fazer uma leitura alternada. 1 Crônicas, capítulo 29, do verso 11 ao verso 19. Do verso 11 ao verso 19. Eu vou estar lendo o versículo 10 e o versículo 11, tá bom, irmãos? E os irmãos começam o versículo 12. Pelo que Davi louvou o Senhor perante a congregação toda e disse: Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque somos estranhos diante de ti, e peregrinos como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não temos permanência. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que da sinceridade te agradas. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas. Acabo de ver com alegria que o teu povo, que se acha aqui, te faz ofertas voluntariamente. E a Salomão, meu filho, dá um coração íntegro para guardar os teus mandamentos, os teus testemunhos, os teus estatutos, fazendo tudo para edificar este palácio para o qual providenciei. Vamos louvar, vamos adorar o nome do nosso Deus, acima de todos, acima de tudo é o nosso Senhor. Presbítero Felipe.
acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre reinarás, prostrados aos teus pés, rendemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o teu lugar e habita entre nós, ó Santo Deus, ó Santo Deus, acima de todos, acima de tudo, está o Senhor entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Tu és Senhor e Rei, governas sobre o universo, justo e fiel, clima de glória e poder, coroado estás, pra sempre reinarás, prostrados aos teus pés, erguemos o teu santo nome em adoração. Nos entregamos a ti, toma o meu lugar e
Santo Deus, Santo Deus, Santo Deus. Amém. A igreja pode se assentar. Abram comigo, mesmo desassentados. Livro do profeta Isaías, capítulo 1. Mesmo assentados, vamos fazer uma leitura alternada do verso 10 ao verso 17. Livro do profeta Isaías, capítulo 1, do verso 10 ao 17. Uma leitura alternada. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu, ó só pisardes os meus atos? As vossas festas da lua nova e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos, e diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Cantemos em nossos hinários, hino de número 71, perdão, Senhor. Curvai vossas cabeças em oração silenciosa, pedido de perdão,
se aproximando de Deus a cada vez mais. Depois de alguns minutos de oração silenciosa, convido a nossa irmã Isabel que quebre o silêncio com a oração altiva. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o teu santo nome, ó Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia na tua presença. Muito obrigada, Senhor, por mais uma oportunidade de poder falar com o Senhor. Muito obrigada, Senhor, por mais um dia poder estar na tua casa, clamando pela tua presença, ó Deus, implorando pelo teu perdão, Senhor, na certeza de que o Senhor é fiel e justo, ó Deus, para perdoar os nossos pecados. Quantos erros, Senhor, quantas coisas nós temos feito, ó Deus, que entristece o seu coração, mas o seu povo aqui reunido, ó Deus, nesta manhã, pede perdão, Senhor. Pede perdão, pede sabedoria, pede perseverança, pede, ó Deus, vontade de continuar a estar na tua presença, ó Deus. Nós estamos clamando ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor está conosco. Nós podemos sentir, ó Deus, um doce Espírito aqui e nós sabemos que é o Espírito de Deus. Então, ó Deus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por cada família aqui representada. Muito obrigada pelas nossas vidas, a nossa saúde, ó Deus, o nosso ir e vir. Obrigada pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor, em dias tão difíceis, Senhor, e situações, ó Deus, que muitas vezes tenta tirar a nossa paz. E nós clamamos ao Senhor, venha ao nosso encontro e nos dê, ó Deus, a paz que excede todo entendimento. É o que nós, ó Deus, precisamos, não só nesta manhã, neste dia, mas todos os dias, ó Deus, eternamente. Muito obrigada pelo seu amor, muito obrigada porque o Senhor nos escolheu, muito obrigada porque o Senhor nos salvou, ó Deus. Muito obrigada por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Convido a igreja a se colocar de pé, vamos louvar, adorar o nome do nosso Deus. Abram suas Bíblias. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27. Vamos fazer uma leitura juntos, em uníssono. Versos 26 e 27. Ezequiel 36. Todos juntos. Dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Vamos louvar e adorar o nome do nosso Deus, presbítero Felipe. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel todo tempo,
da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo a bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. És fiel, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Morrendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando as promessas em coração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz.
promessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. A igreja pode sentar. Bom dia, irmãos e irmãs, aqueles que eu ainda não cumprimentei na hora da escola bíblica dominical. Graça e paz, Pai do nosso Deus. Muito bom estarmos na casa do Senhor para louvar e engrandecer o seu nome, principalmente hoje, dia da ceia do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, lá no livro de Ezequiel, capítulo 11, versos de 14 a 21. Ezequiel 11, de 14 a 21. Leitura faremos de forma alternada. Diz assim a palavra de Deus: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: portanto, dize: assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações, e ainda que os espalhei pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Voltarão para ali e tirarão dela todos os seus ídolos detestáveis e todas as suas abominações.
para que andem nos meus estatutos, e guardem os meus juízos, os executem. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Querido Deus eterno Pai, obrigado, Senhor, pela porção da Tua palavra vida nesse momento. Abre agora nossas mentes e corações, para que entendamos o Teu querer nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Alguém sabe o tema desse mês? Tema do mês. Maio é mês de quê? Ah, tá. Nós temos então 60 anos da nossa igreja e maio é um mês da família. Então, famílias firmada na palavra de Deus. É interessante que o texto começa falando, parece dando a ideia de família, né? Falando sobre parentesco. Dizem que parente não é família, mas é sim. Às vezes você tem que ter uma paciência mais um cadinho, né? Com ele, mas não. Mas parente, muitos deles fazem parte da nossa família, sim. Mas, queridos, fora a brincadeira, durante a destruição de Jerusalém, algo impensável aconteceu. A glória do Senhor, aquilo que simbolizava a sua presença no meio do povo, retirou-se do templo. Se você voltar um pouquinho aí no capítulo 10, você vai ler exatamente sobre essa questão. E é interessante que, para um judeu, isso era mais devastador do que uma guerra. Sem glória, sem templo, sem terra, restava apenas uma pergunta: como viver agora como um povo de Deus? Sem glória, sem templo e sem terra. E agora? Como viver como um povo de Deus sem isso? É interessante que hoje em dia muitas famílias enfrentam um exílio silencioso. Problemas de relacionamento, problemas existenciais que chegam na casa de crentes e de não crentes. Problemas que acontecem que a gente não tem como prever. Aconteceu e agora a gente precisa resolver. Estão estruturadas por fora. Por fora é uma linda família, mas estão vazias por dentro. Por dentro falta relacionamento, falta carinho, falta amor, falta atenção. Estão muitas das vezes sem direção espiritual, sem centralidade na palavra, sem consciência da presença de Deus. E para entender como Deus responde a essa crise, nós precisamos olhar para o momento em que essa palavra foi entregue ao povo de Deus. E aí nós vamos ver o nosso querido irmão Ezequiel profetizando no início do século 6 a.C., entre os exilados da Babilônia. É interessante a gente entender, se eu voltar um pouquinho no capítulo 1, lá no versículo 3, eu vou fazer esse exercício com você. Ele vai dizer assim, ó: veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor.
Ezequiel também é sacerdote do Senhor. E aí é interessante que torna tudo mais dramático. O templo, o centro da vida religiosa, segundo a lei de Deuteronômio capítulo 12, havia perdido sua função. Segundo a lei, o culto estava ligado ao templo. Segundo a lei, os sacrifícios eram meio de expiação. Segundo a lei, a presença de Deus era associada ao Santo dos Santos. E agora tudo isso parecia interrompido, acabou. O templo foi destruído. Além disso, os líderes em Jerusalém estavam corrompidos. A gente acabou de ler um pedaço disso no capítulo 11. O povo confiava em falsas seguranças religiosas e a aliança havia sido quebrada repetidamente, conforme nós podemos ver lá em 2 Reis, capítulo 24 e capítulo 25. O exílio, portanto, não foi um acidente histórico. O exílio foi um juízo pactual, conforme advertido na lei de Deuteronômio capítulo 28, que nós já falamos aqui. Mas ao mesmo tempo, os profetas anunciavam a esperança. E a gente acabou de ver isso aqui na lição. Ao mesmo tempo que tudo isso acontecia, os profetas já anunciavam a esperança. Ezequiel vai anunciar um novo coração. Nós lemos já 2 vezes isso aqui. Lemos no capítulo 20 e no capítulo 36 e lemos agora. Ezequiel então anuncia a esperança de um novo coração. Jeremias, o profeta chorão, como muitos dizem, anuncia a nova aliança. E é nesse cenário de colapso espiritual que Deus responde a pergunta central do seu povo, e uma pergunta que chega também a mim e a você hoje. O que sustenta uma família quando tudo ao redor parece desmoronar? O texto nos responde isso. O que sustenta uma família quando tudo ao redor começa a desmoronar? E aí o texto diz assim, ó, veio a mim a palavra do Senhor, lá no versículo 14, dizendo: Filho do homem, teus irmãos, os teus próprios irmãos, os homens do teu parentesco e toda a casa de Israel, todos eles são aqueles a quem os habitantes de Jerusalém disseram: apartai-vos para longe do Senhor, esta terra se nos deu em possessão, portanto dize, assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre as nações e ainda que os espalheis pelas terras, todavia lhes servirei de santuário por um pouco de tempo nas terras para onde foram. Dize ainda, assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntá-los do meio dos povos e os recolherei das terras onde foram lançados. E lhes darei a terra de Israel. O que sustenta uma família quando tudo ao seu redor parece desmoronar? A presença de Deus. O texto diz: eu lhes servirei de santuário. Quando tudo parece fora, quando tudo parece desmoronar, a nossa família precisa estar arraigada, precisa estar vivendo na presença de Deus. Reparem que o texto aqui não diz que a igreja servirá de santuário. O texto não diz que a religião servirá de santuário. O texto diz:
Todavia, lhes servirei de santuário. E teologicamente isso é revolucionário. Pelo que a gente acabou de falar agora. Pela lei, o santuário era um local de habitação de Deus. E agora, Deus declara: eu mesmo serei o santuário de vocês. Isso não nega a lei, mas isso aponta para o cumprimento dela. Aqui há uma antecipação da teologia da presença que se cumpre em Cristo em João 1,14. Logo, uma família não se sustenta por uma estrutura externa, mas pela realidade da presença de Deus. Mas a presença de Deus não habita onde o coração permanece endurecido. Por isso a pergunta continua: o que sustenta uma família quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Em segundo lugar, versos 18 e 19, leia por favor. Agora vamos ler todo mundo junto. Vai lá, treinar. Aleluia. O que sustenta uma família quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Transformação do coração. O que sustenta a família não é uma aparência religiosa. O que sustenta a família é a transformação do coração, como a gente acabou de ler. Na linguagem profética, o coração é o centro da vontade, da fé e da obediência. E segundo a lei, o povo havia sido chamado à circuncisão do coração, lá em Deuteronômio 10:16. Mas é um segredo que nunca ninguém falou para você. Eles não conseguiram cumprir. E aqui entra a soberania de Deus. Ele faz aquilo que o homem não pode fazer. E isso aponta diretamente para a doutrina da regeneração. A nossa confissão de fé, lá no capítulo 10, vai declarar que Deus ilumina suas mentes, tira deles o coração de pedra e lhes dá um coração de carne. Isso é graça soberana de Deus, não pelo meu e não pelo seu esforço. Famílias não são restauradas por disciplina externa apenas, mas elas são restauradas por conversão real. E uma vez conversando com o reverendo Sérgio sobre algumas situações semelhantes a isso que nós estamos dizendo, o reverendo Sérgio foi taxativo e falava assim: não, fulano não é convertido. Lembra disso? Precisa converter o coração. Mas Sérgio, fulano tem 40 anos. Gordinho, eu ainda era gordo. Gordinho. Eles não são convertidos, eles precisam converter o coração deles. Se nós não estivermos arraigados no Senhor, se as nossas famílias não estiverem no centro da presença de Deus, nosso coração não será transformado. Para a gente passar pelo momento do exílio, da aflição, do desmoronamento, do desapontamento, o nosso coração precisa estar transformado. E quando Deus transforma o coração, isso inevitavelmente se manifesta na vida prática. Por isso, o que sustenta uma família quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Em primeiro lugar, a presença de Deus. Em segundo lugar, a transformação do coração. Em terceiro lugar,
obediência à palavra de Deus. Verso 20 e 21. Juntos, duvido vocês lerem. Vamos lá. Amém. O que sustenta uma família quando ela parece desmoronar? Obediência à palavra de Deus. Andarão nos meus estatutos. Na teologia da aliança, Deus salva e o povo responde em obediência. A lei não é um meio de salvação, mas é uma regra de vida. E os profetas denunciaram exatamente o oposto. Culto sem obediência, Isaías capítulo 1. Religiosidade sem transformação. Uma família firmada na palavra de Deus é aquela onde a Escritura governa todas as suas decisões. Uma família firmada na palavra de Deus é aquela onde a obediência é prática e diária. Uma família firmada na palavra de Deus, Deus é revelado, ou Deus é levado a sério em tudo que eles fazem, em todos os momentos. Mas isso talvez não seja tão claro. Mas não é raro. Famílias estão vivendo cheias do poder do Senhor, porque essas famílias estão em obediência à palavra de Deus, seus corações foram transformados e vivem na presença de Deus. Mas existe uma pergunta. Se isso é tão claro, pastor, por que para a gente parece às vezes tão raro? Porque por natureza, eu e você, nós, resistimos à presença de Deus. Preferimos a aparência à transformação. Rejeitamos a autoridade da palavra. E aí, o problema da família nunca foi apenas social. O problema da família recai sobre a questão espiritual e a questão pactual. Sem intervenção divina, eu e você vamos continuar religiosos, mas não regenerados, estruturados, mas não firmados na palavra de Deus. Mas vivemos sobre a promessa e sobre a esperança que falamos na escola dominical e retornamos agora. E essa promessa de esperança encontra o seu cumprimento em Cristo. Lá em Lucas, capítulo 22, vai dizer assim, no versículo 20: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Na Santa Ceia, Jesus declara a nova aliança. Na cruz, o juízo do exílio é assumido por Cristo. Na cruz, a ira da aliança é satisfeita. Na cruz, o novo coração é concedido pelo Espírito. E aí nós chegamos então à solução.
Cristo é o verdadeiro santuário. Cristo é o mediador da nova aliança. Cristo é aquele que forma um novo povo. E assim, nós precisamos entender que a minha e a sua família precisa mais da presença de Deus do que de estabilidade externa. E eu aqui não estou pregando que a sua família não deve estar estável não, tá? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Se você está entendendo isso, não é isso que eu estou falando. Precisamos entender que sem um novo coração não há vida espiritual real. Precisamos entender que a palavra de Deus deve ser o centro do lar e não apenas um acessório aberto no Salmo 23 ou no Salmo 91. Nós precisamos entender também que a ceia exige exame. A evidência dessa nova vida. E aí nós voltamos à pergunta. O que sustenta uma família quando tudo ao seu redor parece desmoronar? Quando a glória saiu do templo, parecia que tudo havia acabado. E Deus diz: eu serei o santuário de vocês. Sua presença não está presa às estruturas da igreja. Sua graça não depende das circunstâncias que nós viemos e chegamos até aqui no dia de hoje. Seu plano não é frustrado pelos meus e pelos seus problemas. O exílio chegou, sim, a gente acabou de ver. É o tema da nossa lição. O problema bate na nossa porta. E às vezes ele nem entra até sem bater. Mal educado. O exílio chegou. O problema chegou. A dificuldade bateu. Mas o Senhor continua reinando. E mais, Ele estava formando um povo, Ele estava formando famílias a partir do momento que eles estavam vivendo. Mesmo no exílio, o Senhor continuou reinando. Mesmo no exílio, Ele continuou guiando o seu povo por onde Ele queria. E hoje não é diferente. À luz dessa verdade, meu irmão e minha irmã, o que sustenta a sua família hoje? A estrutura? A tradição? Ou a presença viva de Deus, que renova as suas misericórdias todo dia, apesar dos problemas, apesar da dificuldade? O que sustenta a sua família? Quando Deus reina no coração, até nos problemas, até nas dificuldades, até no exílio, a família continua de pé. Que a nossa família continue vivendo o extraordinário do Senhor. Todos os dias. Os problemas vão vir, vão acontecer. É inevitável. O presbítero Ivani, lá da igreja de Rio Bonito, e eu já contei isso para vocês aqui algumas vezes. Meu pai reclamava com ele: Ivani, estou com muito problema e tal. Eu falei: pastor, tem um lugar que o senhor não vai ter problema nenhum. E meu pai mora lá hoje. E o presbítero Ivani falava assim: atrás da polícia rodoviária, pastor, ali de Rio Bonito, tem um lugar que não tem problema nenhum. E meu pai morreu e está enterrado lá nesse cemitério. Enquanto nós estivermos aqui, gente, nós vamos ter problemas. Nós vamos ter dificuldades. Ah, mas vai ter dificuldade de relação, pastor? Vai.
Vai ter dificuldade de trato? Vai. Nem sempre eu concordo com o Sérgio, nem sempre eu concordo com o Will e vice-versa. Mas a pergunta que fica é: onde está o seu coração quando os problemas aparecem? Precisa estar firmado na palavra, precisa ser transformado por Deus e precisa ser o santo à vontade de Deus. Se o seu coração está longe desses 3 itens que nós acabamos de dizer, você precisa se voltar para Deus, restaurar a sua vida, se examinar e então participar desse momento lindo que nós iremos participar agora. Momento de lembrar da vitória de Cristo sobre a morte. Porque a cruz foi um ato de libertação. Na cruz, eu e você fomos libertos das garras de Satanás. Na cruz, nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Tem um cântico antigo, o Felipe deve lembrar. Eu não sei se é de Oficina G3, que dizia assim: naquela cruz, o herói dos heróis venceu a morte e levou sobre si os meus pecados. Que nós saímos daqui respondendo a pergunta: o que fazer quando os problemas chegarem na nossa família? O que fazer quando a gente achar que não tem mais solução? Lembre-se, a cruz está vazia. Cristo levou sobre si as nossas dores. Cristo levou sobre si os nossos fardos. Fez um convite para a gente para deixar o nosso fardo, porque as coisas iriam ficar pesadas. Que nós possamos renovar as nossas forças, nos restaurar, lembrando que a cruz está vazia e responder o que fazer quando os problemas chegam na nossa casa. Você sai daqui respondendo essa pergunta e que você seja restaurado pelo Espírito Santo do Senhor. Vamos dar aos nossos irmãos a tomar assento aqui à frente, os nossos irmãos presbíteros, presbítero Eduardo, presbítero Felipe, presbítero Edinaldo, presbítero Carlos Alberto,